Saudações docentes, saudações colegas. Meu nome é Alexandre Sarmento Blum e eu estou aqui para realizar a experiência número 16, que é o estudo do circuito RLC-série. Então vou usar uma resistência R, uma bobina L e um capacitor C em série no circuito. Sim, então agora vamos começar com o resumo teórico em relação ao estudo do circuito RLC em série. Então, a experiência que será realizada aqui hoje está relacionada com o estudo do circuito RLC em série. Então, antes de começarmos, é necessário saber o que é um circuito RLC em série. Então, todo circuito na qual possui um resistor, um indutor e um capacitor associados em série é chamado de circuito RLC em série. No caso, podemos ver aqui nesses dois esquemas que temos um resistor, um indutor e um capacitor associados em série. Por isso que temos um circuito RLC em série. Então, para isso, é necessário que recapitulamos os conceitos de resistência, indutor e capacitor. Um resistor é um componente que possui a função de oferecer resistência ao fluxo da corrente elétrica em um circuito. Ele é constituído por um material que possui alta resistividade elétrica, o que significa que ele dificulta a passagem da corrente elétrica através dele. E esse é um exemplo de um resistor elétrico. Um capacitor é um componente eletrônico passivo que tem a capacidade de armazenar e liberar carga elétrica. Ele é composto por dois condutores separados por um material isolante chamado dielétrico. Então, os condutores, no caso que são separados por um material isolante, conhecido como placas do capacitor, podem ser de metal ou de outro material condutor. Um indutor é um componente passivo utilizado em circuitos elétricos e eletrônicos para armazenar energia em forma de campo magnético. Ele é constituído por uma bobina de fio condutor enrolado em torno de um núcleo ferromagnético ou mesmo o ar. Então, para melhor estudar os circuitos, o circuito RLC em série, temos que começar abordando o seu diagrama vetorial. No caso, na construção do diagrama vetorial, visto nesta figura, consideramos como referência a intensidade da corrente, pois já é sabido que a intensidade da corrente em um circuito em série é a mesma. E já abordamos que a corrente está adiantada em π sobre 2 radianos em relação à tensão no capacitor, e está atrasada π sobre 2 radianos em relação à tensão no indutor. Então, para fins de diagrama vetorial, utiliza-se a resultante, pois os vetores que representam a tensão no capacitor e a tensão no indutor têm a mesma direção e sentidos opostos, condizentes com os efeitos capacitivos e indutivos. Então, observando este diagrama vetorial, notamos que a tensão no indutor é maior que a tensão no capacitor. Portanto, temos como resultante a tensão no indutor menos a tensão no capacitor, determinando assim um circuito com características indutivas, ou seja, com a corrente atrasada em relação à tensão. Então, como temos componentes reativos no circuito RLC em série, é necessário que abordemos esses conceitos, pois são esses que ditarão o estudo do circuito RLC em série. E se a tensão no capacitor ser maior que a tensão no indutor, observamos que temos um circuito com características capacitivas, ou seja, com a corrente adiantada em relação à tensão. Então, resultando neste diagrama vetorial. No caso, o vetor da tensão no capacitor é negativo, é para baixo, em relação à tensão no indutor. Então, aqui temos dois diagramas. Diagrama para circuitos com características indutivas e para circuitos com características capacitivas. Então, do primeiro diagrama, desse diagrama, temos que a soma vetorial da resultante a soma vetorial da tensão da resultante com a do capacitor é igual à tensão da fonte. E assim sendo, podemos escrever esta expressão. E com esta expressão, podemos dividi-la pela intensidade da corrente, que é a mesma em todo o circuito, e vamos obter que a tensão, no caso, a tensão que é aplicada no circuito pela intensidade,
resulta na impedância. A tensão que é aplicada no resistor pela intensidade resulta na resistência. A tensão que é aplicada no indutor dividido pela intensidade da corrente resulta na reatância indutiva. E a tensão que é aplicada no capacitor pela intensidade da corrente resulta na reatância capacitiva. Então podemos escrever esta expressão para determinar a impedância do circuito. E o ângulo de defasagem em relação à corrente e à tensão. Então, o ângulo θ é a defasagem entre a tensão e a corrente do circuito e pode ser determinado a partir destas relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, tenho aqui que o θ pode ser determinado por esta expressão ou esta expressão, dependendo dos dados que se possuem. Então, agora temos que saber o que acontece com a reatância indutiva e a reatância capacitiva em função da frequência. Então, como o circuito RLC sério pode ter comportamento capacitivo ou indutivo, vamos sobrepor suas reatâncias construindo o gráfico no caso. Então, no gráfico temos que para frequências menores que F0 no caso é a frequência de ressonância. Então, para frequências menores que F0, essas frequências, XC é maior que XL. No caso, XC é maior que XL. E o circuito tem características capacitivas. E para frequências maiores que F0, ou frequência de ressonância, XL é maior que XC. E teremos, assim, um circuito com características indutivas. O que significa que, com o aumento da frequência, a reatância indutiva aumenta e a reatância capacitiva diminui. Então, na frequência de ressonância, temos que a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva, ou seja, o efeito capacitivo é igual ao efeito indutivo. Como estes efeitos são opostos, um anula o outro, apresentando o circuito com características puramente resistivas. Este fato pode ser observado utilizando a relação para o cálculo da impedância. Então temos esta relação e quando a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva, temos que a impedância do circuito é igual à resistência do circuito. Sim, ainda estudando a reatância indutiva e a reatância capacitiva em função da frequência, e tendo em conta que a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva quando atingimos a frequência de ressonância, o circuito possui características puramente resistivas. E a tensão e a corrente estão em fase, assim sendo o ângulo de defasagem θ é igual a zero. E como a frequência de ressonância anula os efeitos reativos, é denominada frequência de ressonância e pode ser determinada igualando as reatâncias indutivas e capacitivas. Então podemos determinar a frequência de ressonância a partir dessa expressão. Se a reatância indutiva é igual à reatância capacitiva, podemos determiná-la aplicando estas relações e isolando a frequência de ressonância. Sim. Então, ainda tratando a frequência de ressonância, foi possível perceber que a impedância do circuito é a mínima possível, se igualando a frequência à resistência do circuito. Então, a frequência de ressonância para o circuito RLC em série é determinada pelas características do indutor e do capacitor presentes no circuito. A frequência de ressonância é a frequência na qual a impedância total do circuito é minimizada e resulta, assim, numa maior amplitude da corrente. Então, quando atingimos a frequência de ressonância, atingimos a corrente máxima do circuito. E a partir do estudo feito, podemos levantar o gráfico da impedância em função da frequência para o circuito RLC em série. Então, este é o gráfico da impedância para o circuito RLC em série. Então, temos aqui que a impedância do circuito diminui com o aumento da frequência até se atingir a frequência de ressonância e depois aumenta novamente. Pelo gráfico podemos observar que a mínima impedância ocorre na frequência de ressonância e esta é igual ao valor da resistência. E também podemos levantar a curva da corrente em função da frequência para o mesmo circuito. Então, com este gráfico podemos observar que na frequência de ressonância a corrente é máxima
pois a impedância é minimizada. A impedância do circuito é igual à resistência. Então aqui já terminamos com o resumo teórico. Agora vamos ver os objetivos e começar com a realização de experiência e analisar os dados que nós podemos e compará-los com a teoria que foi aqui apresentada. Sim, então agora vamos começar com a realização da experiência número 16, estudo de circuito RLC em série. Então temos como objetivos, primeiramente, verificar experimentalmente a equação que está aqui e demonstrar a sua veracidade vetorial. Segundo, produzir o fenômeno de ressonância no circuito RLC em série, variando a frequência. E terceiro objetivo, vamos produzir o fenômeno de ressonância no circuito RLC, variando o valor da indutância da bobina quando a frequência é constante. Sim, então já terminamos com o resumo teórico. Agora vamos realizar a experiência número 16, estudo de circuito RLC em série. Então, para essa experiência, eu tenho aqui os componentes que serão associados em série no meu circuito. No caso, uma resistência, um indutor e um capacitor. A resistência R, o indutor L e o capacitor C. Tenho aqui também o núcleo em forma de U, núcleo laminado em forma de U, que será colocado dentro da bobina para variar a indutância da bobina. Tenho o núcleo I para fechar o núcleo em forma de U quando estiver dentro da bobina, para variar ainda mais a indutância da bobina. Então agora vou colocar esses três componentes em série no meu circuito e vou colocar este multímetro como amperímetro, esses três multímetros para medir as quedas de tensão em cada um dos componentes e este multímetro para medir a tensão total ou a tensão que é aplicada no circuito. Então agora vamos montar o circuito RLC em série. Então temos aqui o nosso circuito montado em série, com a resistência, o indutor e o capacitor. Então a fonte de alimentação foi calibrada para 6 volts de tensão alternada. Então agora vou colocar cada voltímetro em paralelo com o seu componente correspondente. Então já coloquei aqui os voltímetros, este para medir a queda de tensão na resistência, este vai medir a tensão que é aplicada no indutor e este vai medir a tensão que é aplicada no capacitor. Agora vou colocar este voltímetro para medir a tensão que é aplicada em todo o circuito em série. Sim, então já tenho aqui todo o circuito montado, com cada instrumento montado também, para medir as quedas de tensão nos componentes, a intensidade da corrente que passa pelo circuito e a tensão que é aplicada no circuito. Então agora vou ligar a fonte de alimentação e vou medir cada um desses valores. Sim, então com a fonte calibrada para 6 volts de corrente de tensão alternada, eu posso verificar que a tensão que é aplicada no circuito é de 6,63 volts, a tensão que é aplicada no capacitor é de 3,76 volts, a tensão que é aplicada no indutor é de 0,73 volts, a tensão que é aplicada no resistor é de 4,9 volts e a intensidade da corrente é de 4,93 mA. Vou meter o núcleo em forma de I dentro da bobina e vou medir novamente os valores que foram indicados. Então agora, com o núcleo em forma de U dentro da bobina, eu posso novamente medir a intensidade da corrente total, as quedas de tensão nos componentes e a tensão que é aplicada no circuito. Sim, vou ligar a fonte. Então agora, com a bobina, com o núcleo dentro da bobina, a intensidade da corrente que passa pelo circuito é de 5,45 mA. A tensão que é aplicada no resistor de 1 kΩ é de 5,44 volts. A tensão que é aplicada no indutor agora subiu para 2,11 volts, de 0,73 subiu para 2,11 volts. A tensão no capacitor agora é de 4,16 volts. E a tensão que é aplicada no circuito é de 6,65 volts. Agora vou dentro do núcleo ou na bobina introduzir o núcleo I para fechar completamente o núcleo. Então, com o núcleo I, vou introduzi-lo dentro da bobina ou para fechar o núcleo
Então a bobina fica desse jeito, com o núcleo completamente fechado. Então agora vou medir novamente cada um desses valores ligando a fonte de alimentação. Sim. Então agora é possível verificar que a intensidade da corrente agora é de 4.81 mA. A tensão no resistor é de 4.78 volts. A tensão na bobina é de 6.17 volts. A tensão no capacitor é de 3.67 volts. E a tensão que é aplicada no circuito é de 6.64 volts. E agora é possível verificar que a tensão na bobina é superior que a tensão no capacitor. Então, para o próximo procedimento, vou variar, a posição do núcleo I. Com isso vou mudar a indutância da bobina para fazer com que a tensão no capacitor e a tensão na bobina se igualem, atingindo assim a ressonância. Então, para igualar a tensão no capacitor e a tensão na bobina, tenho que movimentar o núcleo I de modo que a tensão no capacitor e na bobina se igualem. Então vou variar até encontrar a ressonância. Isso com a frequência constante de 50 Hz. Sim, então aqui, com o núcleo nessa posição, eu consegui encontrar que a tensão, a tensão são iguais, as tensões, no caso, são iguais no capacitor e na bobina. A tensão no capacitor é de 4.22 volts, a tensão na bobina é de 4.23 volts. Isso quando a tensão, ou quando atingimos a ressonância, a intensidade da corrente é de 5.54 mA, a tensão no resistor é de 5.51 volts e a tensão ainda que é aplicada no circuito é de 6.66 volts. Sim. Então depois de atingirmos a ressonância, vou fechar novamente o núcleo da bobina e vou sair do gerador ou da fonte de alimentação para o gerador de frequências. No caso, vou variar a frequência, vou variar a frequência do gerador de frequências e vou encontrar a frequência de ressonância. Na frequência de ressonância, ou F0, a tensão no capacitor e a tensão na bobina são iguais. No caso, é aí onde encontramos a intensidade da corrente máxima, visto que a tensão no capacitor e a tensão no indutor são iguais, então a corrente é máxima. A corrente é máxima, pois a impedância total do circuito, nesse caso, é mínima. Então, a corrente, quando atingirmos a ressonância, é máxima. Então, agora vamos sair da fonte de alimentação e vamos ligar o nosso circuito em série ao gerador de frequências. Então, vamos proceder de modo a variar a frequência do gerador de frequências e vamos ver o comportamento da tensão no capacitor, da tensão na bobina e da tensão no resistor. E também o que é que acontece com a intensidade da corrente. Sim, já temos o nosso circuito aqui montado. Vou ligar o gerador de frequências e vou aumentar a frequência. A frequência mínima que o meu gerador de frequências consegue me dar é de 8 Hz e com isso eu posso verificar que a intensidade da corrente é de 0.78 mA, a tensão na resistência é de 0.74 volts, a tensão no indutor é bem baixa, é de 0.37 volts, a tensão no capacitor é de 2.64 volts e a tensão que é aplicada no circuito é de 3 volts. Agora vou aumentar a frequência. Posso verificar que numa frequência de 17 Hz eu tenho aqui que a intensidade da corrente aumentou para 1,11 mA, a tensão no resistor agora é de 1,10 volts, a tensão na bobina também aumentou para 0,76 volts, a tensão no capacitor também diminuiu para 2,26 volts e a tensão que é aplicada no circuito agora é de 2,48 volts. Vou aumentar novamente
Agora estou nos 20 Hz. Posso verificar que a intensidade da corrente agora é de 1.2 mA. A tensão no resistor é de 1.19 volts. A tensão na bobina aumentou para 0,89 volts. A tensão no capacitor diminuiu para 2.07 volts. E a tensão aplicada no circuito agora diminuiu para 2.3 volts. Para 30 Hz, novamente a intensidade da corrente aumentou para 1.3 mA. A tensão na resistência é de 1.31 volts. A tensão na bobina agora já é de 1.21 volts. A tensão no capacitor é de 1,57 volts, no caso diminuiu. E a tensão aplicada no circuito é de 2.02 volts. Eu posso verificar que, com o aumento da frequência, as tensões tendem a se aumentar, tendem a se igualar. Então, a frequência de ressonância, estamos quase a atingir a frequência de ressonância. Então, é uma questão de continuar a aumentar a frequência até atingir a frequência de ressonância. No caso, quando igualamos a tensão na bobina e no capacitor. Para 35 Hz, a intensidade da corrente novamente aumentou para 1.39 volts. A tensão no resistor agora é de 1.33 volts. A tensão na bobina também aumentou para 1.32 volts. A tensão no capacitor agora diminuiu para 1.4 volts. E a tensão aplicada no circuito é de 1.98 volts. Então, estamos próximos novamente da frequência de ressonância, visto que as tensões são quase iguais. Vou continuar a aumentar a frequência até atingir a frequência de ressonância. Sim, então na frequência de 36.6 Hz, eu posso verificar que atingimos a ressonância, visto que a tensão no capacitor e a tensão no indutor são iguais, de 1.36 volts. Quando atingimos a ressonância, a tensão na resistência é de 1.34 volts, a intensidade da corrente é de 1.34 mA e a tensão que é aplicada no circuito é de 2 volts. Então, quando atingimos a ressonância, o circuito se torna puramente resistivo e passa a ter características apenas resistivas, visto que a reatância, da bobina e a reatância do capacitor anulam-se. Então, se eu ultrapasso a frequência limite, eu percebo que a tensão na bobina passa a ser maior que a tensão no capacitor, visto que agora ultrapassamos a frequência limite ou a frequência de ressonância. Então agora, com o aumento da frequência, a tensão no indutor é maior que a tensão no capacitor. Com 55 Hz, a tensão no indutor é de 1,55 volts e a tensão no capacitor é de 0,9 volts. Se eu aumento novamente para 63 Hz, eu posso verificar que a tensão no indutor é maior que a tensão no capacitor. E a tensão no indutor aumentou e a tensão no capacitor diminuiu novamente. Então, agora, para 100 Hz, posso verificar que a tensão no indutor é de 2 volts e a tensão no capacitor é de 0,44 volts. Sim, já terminamos com a realização da experiência, estudo do circuito RLC em série. Então agora vamos para a folha de Excel, analisar os dados que foram colhidos durante a realização da experiência. Vamos construir os diagramas vetoriais dos procedimentos 1 até 4. Vamos analisar o comportamento da tensão em cada um dos componentes quando variamos a frequência do gerador de frequência, e também vamos construir o gráfico da intensidade da corrente em função da frequência. E vamos ver qual é o comportamento da intensidade da corrente quando atingimos a frequência de ressonância, quando ainda estamos a aumentar antes da frequência de ressonância e depois de atingir a frequência de ressonância, qual será o comportamento da intensidade da corrente. Então agora vamos analisar os dados que foram colhidos e tirar as conclusões para a experiência estudo de circuito RLC em série. Sim, então agora já terminamos com a realização da experiência estudo do circuito RLC série.
Então agora vamos para a folha de Excel analisar os dados que foram colhidos durante a realização da experiência. Então os dados que foram colhidos durante a realização da experiência são esses, com os seus respectivos procedimentos. Então o circuito foi montado foi este, com 6 volts, tensão alternada para os primeiros procedimentos. No caso, quando estávamos a usar a fonte de alimentação. Para o primeiro procedimento, usamos a bobina sem núcleo e colhemos estes valores. É possível verificar que quando a bobina está sem núcleo, o valor da tensão no indutor é bem baixo. Quando aumentamos a indutância, colocando o núcleo em forma de U, é possível perceber que o valor da tensão no indutor aumenta. E no terceiro procedimento, quando fechamos completamente o núcleo da bobina, é possível verificar que a tensão no indutor agora já é superior que a tensão no capacitor. E no quarto procedimento atingimos a ressonância igualando os valores da tensão do capacitor e do indutor. Isso variando a indutância da bobina, movimentando o núcleo em forma de I. E também aqui calculamos os valores da tensão que é aplicada no circuito, aplicando esta fórmula. Então com esta fórmula encontramos os valores da tensão que é aplicada no circuito, os valores calculados no caso. Para o quinto procedimento, nós trocamos a fonte de alimentação por um gerador de frequência e aumentamos o valor da intensidade da frequência até atingirmos o valor da frequência de ressonância. A frequência de ressonância, no caso, é quando nós igualamos o valor da tensão no indutor e o valor da tensão no capacitor. E é possível verificar que com o aumento do valor da frequência, o valor da intensidade da corrente aumenta até a frequência de ressonância e a partir daí começa a baixar novamente. E em relação aos valores da tensão na bobina, com o aumento da tensão da frequência, o valor da tensão na bobina aumenta até ele aumenta com o aumento da frequência. O valor da tensão no capacitor diminui com o aumento da frequência. Também é possível verificar isso aí com a fórmula. Então, com esses dados, nós calculamos o valor da frequência de ressonância a partir dos dados da linha 3, visto que na linha 3 nós usamos o núcleo com a bobina completamente com o núcleo completamente fechado e também no procedimento 5 usamos a bobina com o núcleo completamente fechado, o que significa que o valor da indutância é o mesmo para o terceiro procedimento e o quinto no caso. Então, para determinar a frequência de ressonância é necessário aplicar esta fórmula e para determinar a indutância e a capacitância, primeiro vamos determinar a indutância determinando primeiro o valor da reatância indutiva, dividindo a tensão no indutor pela intensidade da corrente e achamos aqui este valor de reatância indutiva e substituindo nesta fórmula com a frequência de 50 Hz no caso para a fonte de alimentação e temos este valor 4,67 Hz para o valor da indutância. E depois determinamos o valor da capacitância do capacitor. E já era sabido que o valor da indutância do capacitor é de 4 microfarads, mas também é necessário determinar a partir dos dados que foram colhidos. Então determinamos a reatância capacitiva e tivemos este valor. E depois determinamos o valor da capacitância. Foi possível verificar que é de 4,18 microfarads. Então o valor que foi calculado não difere muito do valor que é tabelado para o capacitor, de 4 microfarads. Então já temos o valor da indutância e o valor da capacitância. E com isso podemos vir substituir nesta fórmula e é possível verificar que a frequência de ressonância calculada é de 36,02 Hz e não é diferente do valor que foi medido. No caso, o valor que foi medido é de 36,6 Hz, não são muito diferentes. Então, a partir daí, podemos estudar agora os gráficos ou os diagramas vetoriais. No caso, para o primeiro procedimento, temos estes valores da tensão na resistência, tensão no indutor e tensão no capacitor. Seguindo este diagrama vetorial, é possível verificar que quando a tensão no capacitor é maior que a tensão no indutor, temos um circuito com características capacitivas. No caso, teremos um diagrama que respeita essa configuração. No caso, esse diagrama é para circuitos com características capacitivas, quando a tensão no capacitor é maior que a tensão no indutor. Então, construímos o gráfico e é possível verificar que o ângulo entre a tensão no resistor
e a tensão é de 31,73 graus. Também é a defasagem entre a intensidade da corrente e a tensão, visto que usamos a intensidade da corrente como referência, visto que ela não muda, ela é a mesma em circuitos em série. Para o segundo procedimento, o pensamento é o mesmo. Também aqui é possível verificar que a tensão no capacitor é maior que a tensão no indutor. Então também vamos trabalhar com este diagrama vetorial e pois o circuito ainda tem características capacitivas, ainda é um circuito com características capacitivas. Então aplicamos isso, subtraímos, né, a tensão no capacitor, a tensão no indutor, tivemos este valor aqui, também esta parte da tensão na resistência de 5,44 e temos aqui o ângulo de 20,65 graus, seguindo esta configuração de diagrama vetorial. Depois disso, para o terceiro procedimento, já é possível verificar que o circuito já não possui características capacitivas, mas sim características indutivas, visto que a tensão no capacitor é maior que a tensão no indutor é maior que a tensão no capacitor. Então agora vamos trabalhar com esta configuração de diagrama vetorial. No caso agora, a tensão no indutor está na parte positiva do eixo Y. Então temos aqui o valor de UL, no caso, e o ângulo entre UR e U, ou entre I e U, visto que a referência também aqui é a intensidade da corrente, é de 27,61 graus. Então temos aqui o diagrama para o terceiro procedimento, no caso, quando o circuito já possui características puramente indutivas. E agora temos aqui, no caso da ressonância, quando temos que o valor da tensão no indutor é igual ao valor da tensão no capacitor. Subtraímos, é possível verificar que o ângulo é de 0,1 graus, visto que é uma ligeira diferença de 0,01 volts em relação à tensão no capacitor e a tensão no capacitor e a tensão no indutor. E agora o UR é igual a U, pois agora o circuito possui características puramente resistivas. Então agora vamos construir o gráfico da intensidade da corrente em função da frequência. Então temos aqui o gráfico. Temos aqui o gráfico da corrente em função da frequência. Temos aqui o eixo da corrente e o eixo da frequência. Então é possível verificar aqui que este ponto é o ponto de corrente máxima, no caso, de acordo com a tabela. Então temos aqui o valor da corrente quando atingimos a frequência de ressonância, no caso o F0. E este é o gráfico da intensidade da corrente. Ele aumenta e depois diminui a partir da intensidade da corrente máxima. Então, em relação à análise dos dados, é tudo. É tudo em relação à análise dos dados e é tudo em relação à realização dessa experiência. Até uma outra oportunidade.